Uma partida invejável do Palmeiras. Nós acabamos com o Juventude, ó. Quase acertamos a escalação, hein? Quem não vibrou e comemorou com o Bruno Rodrigues e com todo o elenco na partida de hoje não é palmeirense. Jogamos mais ou menos num 3-5-2, muitas das vezes o Bruno Fux virava volante e isso foi muito legal, nós vamos falar disso também no vídeo de hoje. Primeiro tópico que a gente precisa abordar é que o Palmeiras aprendeu a jogar contra times retrancados, né? Times retrancados não tem vez com esse novo Palmeiras. O Palmeiras sobe as linhas, marca lá em cima e de maneira geral sufoca o adversário. Se você for parar pra pensar, pelo Brasileirão nos últimos 3 jogos são 10 gols. É absurdo o número de chances que o Palmeiras está criando, tá? Eu fiquei até com um pouco de pena do Juventude no meio do jogo, porque realmente foi um massacre. O que vocês acharam da arbitragem? Deixa aí nos comentários. Eu não vou tecer comentários sobre o árbitro, eu vou deixar isso pra vocês. Digam pra mim, o professor foi bem na partida de hoje? Aquele primeiro lance do Felipe Anderson foi pênalti ou não? Deixa a opinião nos comentários. Eu gostei muito de 2 jogadores do Juventude, tá? Antes da gente começar a falar das notas, o Marcelo Hermes, que é o lateral esquerdo, e o Gilberto. 2 bons jogadores no Juventude, mas assim, o Palmeiras subiu linha e marcou pressão, né? E dessa forma o Juventude não conseguiu jogar de maneira nenhuma, tá? Vamos lá, vamos começar as nossas notas de hoje com o goleirão Everton, que foi pouquíssimo acionado, mas na minha opinião saiu errado no gol do Juventude, de novo, tá? O Everton recuperou o bom futebol que vinha apresentando até antes daquela falha no Mundial, né, nos últimos jogos. Hoje ele não foi muito solicitado, vamos dizer assim, né, nem com o jogo nos pés, né, porque o Palmeiras subiu as linhas, e nem no gol. De maneira geral, boa partida, partida ok do goleiro, né, embora tenha falhado, mas tá tudo bem. Nota do Everton 6,5, seguindo pelo lateral direito Giai, desculpa. Eu vou ficar falando a respeito disso até o momento em que a gente conseguir ver uma saída diferente dessa que eu vou propor, tá? O Giai não é, pra mim, no meu entender, com toda a humildade do mundo, um lateral direito, tá? Tecnicamente ele deixa muito a desejar, muito a desejar. Agora, defensivamente ele é um leão. Então o Palmeiras precisa pensar em aproveitar o jogador na zaga ou como volante. Ou então aproveitar uma das propostas que estão na mesa aí pro ano que vem, para negociar o jogador, porque ele é bom, tá? Vejam, não estou falando mal do jogador, é um bom jogador. O problema é que ele não consegue criar ofensivamente, né? O Jair tem 50 jogos pelo Palmeiras e nenhum gol, cara. Então, assim, não dá, tá? Pra mim, Jair fez uma partida consistente, sólido defensivamente. Ele é um leão, né, pra marcar, ótimo jogador pra marcação. E a nota dele hoje é 7, tá? 7 porque foi bem sólido na defesa e de maneira geral é o lateral que nós temos hoje, né? Infelizmente o Abel não quis experimentar o Gilberto na partida de hoje. Nossa dupla de zaga, Murilo e Mikael. Vamos lá. Murilo, como sempre, sólido, ótimo zagueiro, bom nas divididas em pé, né, bola no chão, e ótimo nas jogadas aéreas. Gostei bastante do futebol do Murilo, principalmente porque muitas vezes ele flutuou pelo campo, tá? Fazendo uma espécie de troca com o Bruno Fux, que começou na volância, né? E, bem, deu certo. Na minha opinião, deu muito certo, tá? Murilo, ótimo jogador, boa partida do nosso zagueirão, nota 7,5 para ele porque foi consistente ao lado dele, Mikael. Mikael parece que fez uma boa partida também, né? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Eu gostei bastante da partida do Mikael, também sólido. Quando o Juventude quis tentar propor algum tipo de jogo, ele chegou firme, parou jogada, fez o que se espera de um zagueiro de primeira divisão, tá? Então nossa nota aí pro Mikael é 7,5 também, boa partida, bem consistente, tá? Na lateral esquerda, Piquerez fez uma partida bem sólida também, né? Não foi o nosso sistema defensivo que brilhou nessa partida, uma partida com 4 gols, né? Mas o Piquerez apoia muito bem, tecnicamente incrível, versátil, tá? Marca muito bem. Nossa nota pro Piquerez também é 7,5. Vamos começar agora aonde na parte do time, né, onde a gente conseguiu sentir uma diferença técnica, tá? Andreas Pereira, pra mim, é um jogador assim que tá pelo menos uns 4 níveis acima do futebol brasileiro. A forma como ele bate na bola, as oportunidades que ele cria e mais importante que tudo isso, tá? A solidez e polivalência do jogador chamam muito a atenção.
O Andreas Pereira consegue controlar o jogo como ele quer. Me lembra muito, muito, muito o Luka Modric jogando. Não pela velocidade nem nada, mas porque ele controla o jogo. Quando ele quer que o time acelere e quando ele quer que o time retranque, né? E ele é um dos líderes técnicos do time. Tá? Andreas Pereira jogou muita bola, criou, finalizou, achou passe, se entregou na marcação e o mais importante, ele ganhou pelo menos umas 4 segundas bolas, aquelas bolas espirradas que sobram entre linhas, ele ganhou, tá? E isso mostra uma polivalência gigantesca de um jogador técnico, né? Para ganhar essa segunda bola você tem que se impor fisicamente, né? E enfim, ele tem os dois, ele tem a técnica e o físico. Baita acerto da diretoria do Palmeiras, uma contratação que já tá paga praticamente, né? Com a mais-valia, a venda da mais-valia dos jogadores, né? Da base que saíram. Cara, Andreas Pereira pra mim, ótima partida de novo, nota 8. Seguido pelo Bruno Fux, eu sei, eu sei. Muitas vezes o desenho tático do Palmeiras era um 3-5-2, né? E o Bruno atuando como zagueiro, mas ele atuou muito, uma boa parte do tempo do jogo aí como um volante, sim, tá? Tanto que quando ele saiu, você lembra quem entrou? O Alan, que é um meio-campista ali, né? Um volante. Bruno Fux, cara, o melhor zagueiro construtor em atuação no Brasil. Outro acerto fantástico da nossa diretoria, tá? Na contratação do Fux, eu já venho falando isso aqui há muito tempo. Bruno Fux é fantástico, tá? Ótimo jogador, construtor e fez um golzinho hoje, o primeiro dele com a camisa do Palmeiras, merecido, tá? Nota 8 pro Bruno Fux também, eu gostei muito da atuação dele, como sempre, né? Na meia esquerda a gente tem o Felipe Anderson, que pra mim é genial, tá? Essa é a forma de descrever o jogador. Ele é meio tímido em campo às vezes, né? Você não vê muito dele, mas quando ele aparece pra jogar e quando ele quer jogar, cara, aquele driblezinho seco, sabe que ele dá? Tocando de um pé pro outro ali, tirando o adversário. Quando quer acelerar o jogo, acelera, finaliza. Teve gol dele hoje também. Felipe Anderson, pra mim, é um baita de um jogador. E eu pedi tanto, né? Pra que, sei lá, de alguma maneira, o Abel colocasse ele pra jogar flutuando entre linhas ali. Não só lateralizado, mas mais centralizado. Porque o fator criativo do Felipe Anderson é gigante. Ele acha espaço onde ninguém tá procurando. Então, assim, como é que você não vai aproveitar essa qualidade, né? Felipe Anderson, fantástico. A nossa nota pra ele é 8,5. Jogador, pra mim, um dos melhores do Palmeiras. Seguido por Rafael Veiga. Olha que engraçado, né? No vídeo passado eu fiz uma brincadeira, teve gente que não entendeu, né? Eu coloquei que o Maurício eu tinha aposentado o Veiga. Foi uma brincadeira, é uma forma de falar que o Maurício é o substituto do Veiga, né? Agora, Veiga Prime tá voltando, cara, tá voltando. Porque pensa comigo, ó. Fica fácil jogar do lado de um time que sabe o que fazer em campo, né? Que tá bem posicionado, que tá bem estruturado, que muitas vezes corre pra você. E o Rafael Veiga tem muita qualidade, é um jogador fantástico, né? Ídolo do Verdão e meu ídolo, particularmente falando, tá? Gosto demais dele. E assim, cara, a partida incrível dele, tá? Eu vi que teve gente no último vídeo que comentou: ah, não, chega de Veiga, Veiga fora do Palmeiras. Não esquece isso, cara. O Veiga é ídolo. Tem que se aposentar no Verdão, a minha opinião, tá? E ele fez uma partida hoje digna do que ele sempre foi. Gol brigando, né, pela bola e assim, uma assistência, cara, a la Veiga, né? De maneira geral, a nossa nota pro Veiga hoje é 8,75. Eu não vou dar a maior nota pro Veiga, porque o Bruno Rodrigues, que é o nosso próximo nome, voltou se superando de duas lesões horríveis, né? Uma em cada joelho. Jogador humilde, simples, que nunca ficou fazendo escândalo, sabe? Chororô, se dedicou para retornar, pouco se falava dele e é um baita jogador, gente. No primeiro tempo teve um lançamento pra ele, né? Que ele mata no peito no meio de dois, três jogadores do Juventude, põe a bola no chão, teve gol, tudo bem, o Jandrei, né? É, eu não vou zoar o cara não, tá? É um profissional, ele tá numa fase ruim, não temos que fazer isso. Mas assim, cara, o Jandrei falhou na cabeçada, é bem verdade, mas parece que foi quase como se o Bruno Rodrigues merecesse aquele gol, sabe? E como se de qualquer forma ele fosse marcar um gol hoje. Quando o jogo começou, eu fiz esse comentário aqui, né? Brincando com o pessoal. Falei, cara, o Bruno Rodrigues tá com a cara de que ele vai fazer o gol. E dito e feito, aconteceu, né? E merecidamente. Baita jogador. A nossa nota pro Bruno Rodrigues é 9. Parabéns pela superação e obrigado por estar no Palmeiras. Ao lado dele temos o Maurício que correu bastante hoje, né? Muita gente estava reclamando da falta de entrega do Maurício.
Maurício se dedicou, correu e entregou um bom resultado em campo. Eu gostei bastante da atuação do Maurício. A nota dele é 7,5 porque não teve gol nem assistência, mas teve entrega. Teve entrega e dedicação. E é só isso que a gente quer, cara. A gente quer entrega e dedicação. O resto não adianta. É que nem no YouTube. Eu posso fazer o vídeo mais maravilhoso do mundo e não dar resultado. O que depende de mim? Fazer o vídeo. Mas o resultado não tá nas minhas mãos, né? É a mesma coisa no futebol. O cara tá treinando, tá se dedicando, é bom jogador. E ama o Palmeiras porque recebeu proposta para sair, proposta da Atalanta, inclusive, e quer ficar. Então, assim, que falar de um jogador desse, né? Parabéns, Maurício. Acertamos também que algumas crias da academia entrariam em campo, né? Pudemos ver um pouquinho aí do Luiz Pacheco e do Eric Belé. Eric Belé, guarda esse nome com você, tá? O Luiz também, assim, com certeza o Luiz vai ser um jogador de seleção brasileira. Ele lembra muito o Casemiro. Vocês vão ver, vão conhecer um pouquinho melhor o jogador. Agora, o Belé, cara, é assim, ele tem tudo pra se tornar um novo Rafael Veiga. Bate muito bem na bola, pensa diferente, é um jogador especial, daqueles que, cara, tem que ser tratado com muita paciência. Mas um jogador fantástico, um momento incrível, e o Abel soube colocar as crias da academia. Eu só senti falta do Gilberto, pô. Podia ter colocado o menino pra jogar, né? Acho que era uma boa oportunidade. A nota que a gente preparou aqui pro Luiz Pacheco e pro Eric Belé, infelizmente eu não consigo passar, porque foram poucos minutos em campo, então acho injusto julgar esses garotos assim. Vamos deixar, vamos dar mais bagagem pra ele e com o tempo a gente volta. Já o Alan, que já é figura marcada no time do Abel Ferreira, entrou bem, fez uma partida coesa ali, o finalzinho, né, no meio-campo, no lugar do Fux, que saiu praticamente para receber aplauso, né? O Alan tem ganhado mais espaço e merece também, um guerreiro em campo, né? Muito técnico. Pode jogar mais de segundo atacante também, hein, Abel. Podemos testar isso aí, eu acho que vai dar certo. Ele de frente pro gol vai brilhar, tá? Nota 7 pro Alan, bom jogador e bom garoto. Jefté pouco vi em campo. Também não consigo dar uma nota para ele específica, tá? Porque não apareceu muito. Ele entrou meio que só para cobrir a lateral ali, porque o Rafael Bilu, ponta direita do Juventude, estava começando a querer criar a asinha lá, né? Então o Abel dobrou a lateral com o Jefté e Piquerez para marcar melhor. Basicamente isso. E o garoto Luigi quase fez um gol. Eu confesso que eu acho ele ainda um pouco lento, parece que ele tá com um pouco de medo ainda de jogar, né? Não é o Luigi que a gente vê no Sub-20. No Sub-20 o cara deita e rola. Gosto muito do menino também, tá? Acho que ele ainda vai chegar lá. Nota 7 pro garoto pela partida, pela correria. E é isso aí, senhor Abel Ferreira. Senhor Abel Ferreira, brilhante em campo, sem reclamar, sem pilhar a arbitragem, sem tomar cartão. E assim, decisões táticas com toda a humildade do mundo, né? Quem sou eu para julgar, mas fantásticas. O Abel, para mim, é o melhor e o maior treinador da história do Palmeiras. Outro assunto muito importante que nós precisamos falar: Vitor Roque. O nosso atacante recebeu ontem uma honraria, tá? Que é a premiação do CIES, né? Que é um centro de estudo do futebol na Suíça. Ele foi eleito, entre aspas, né, como o melhor jogador sub-21 em atuação na América do Sul. E isso vem muito por conta do trabalho que o Abel Ferreira fez com ele, né? A recuperação dos psicólogos, entre tantas outras coisas, né? E eu tenho para mim que o Vitor Roque ele ainda vai ser um jogador de seleção brasileira, tá? Por conta de toda essa evolução que ele apresentou no futebol, né? A seleção brasileira tá realmente de olho nele, tem scouts, inclusive o Ancelotti tem participado de algumas ações do Palmeiras, alguns jogos, né? Tem assistido bastante coisa, a gente tem visto na imprensa, né? Tudo por conta dele. Eu imagino que em breve nós teremos a honra de ver o Vitor Roque de novo na seleção brasileira. Por conta disso, o West Ham fez uma proposta formal pelo jogador. Antes, o que estava no campo da sondagem, agora é o campo da formalidade. O West Ham quer contar com o Vitor Roque em 2026 e abriu negociação. Isso é oficial, tá? O problema é o seguinte, o Palmeiras não quer vender o jogador, não tem interesse e ao que tudo indica o jogador está feliz no Palmeiras. Somente uma proposta de um clube de primeira prateleira poderia fazer ele balançar, tá? Ele não ganha mal no Palmeiras, ele tem o apoio da torcida aqui, né? E tá no país de origem dele, né? O país onde ele é feliz e onde recuperou o melhor do seu futebol. Então eu entendo que o Vitor Roque deve ficar aqui no Palmeiras para a próxima temporada. Quero te agradecer por todo o carinho, por toda a participação nos vídeos do canal. Pouquíssimo tempo de canal, mas números de gente grande, tá?
E tudo isso por conta do carinho de vocês. Muito obrigado mais uma vez e nós nos vemos no pós-jogo. Um forte abraço e avante palestra!